A obra O Mendigo e Outros Contos, que reúne 12 contos de Fernando Pessoa, 5 deles inéditos, organizada por Ana Maria Freitas, é publicada pela Assírio e Alvim e é hoje a nossa sugestão. Os contos que compõem este livro são parte da vasta prosa ficcional do Fernando Pessoa. Há 5 completamente inéditos. Os outros, que foram publicados na revista do Centro Cultural do Alto Minho, Meia Libra, alguns nos anexos da minha tese de doutoramento e outros num livro Conto, Fable e Autre Fiction, que foi coordenado e organizado pela professora Teresa Rita Lopes e que inclui estes e outros contos de Pessoa também já conhecidos. Podemos concordar que o centro de Pessoa é a poesia. Pessoa é um poeta, mas a sua obra tem uma imensa unidade e ele escreveu prosa toda a vida. Escreveu ensaios, escreveu textos de intervenção, cartas abertas, textos de opinião, para publicar em jornais ou para folhetos e muitas ficções. Ficções de cariz político, cariz metafísico, filosófico, acerca da tradição esotérica e forma de fábulas, comentários à vida dos tempos, à sociedade, à política, mas sobretudo todos os textos, estes contos, chamemos-lhe assim, todos eles têm, quase todos têm, mais do que um enredo, um conceito que é transformado, que é dado forma narrativa e que se liga àquilo que nós encontramos, à poesia. Porque são os mesmos conceitos, é o mesmo autor, é muito coerente naquilo que constrói. Ele dá vários nomes e uma coisa que nós reparamos na obra que é a obra dele, para quem foi tão incompleto naquilo que fez, deixa tudo por completar ao fim e ao cabo, quase tudo, tão fragmentado, porque lhe interessava só uma parte do texto e o resto podia ficar para depois. O que é certo é que nós encontramos em muitos, mas muitos esquemas, listas, esquemas organizativos daquilo que ele desejaria publicar. E os contos têm muito esses esquemas e têm títulos diferentes e às vezes a autoria diferente conforme vão passando de ano para ano. Mas nós vemos os contos passar, os títulos passar como as pombinhas da Catrina, vão passando de Vicente Guedes para Pedro Botelho e depois para o Ortónimo e para outros até. Mas dentro desta dispersão há uma continuidade e há uma coerência muito grande. Aqui encontramos, por exemplo, muitos contos de mestres, o mesmo percurso. Alguém que segue um percurso, nós, o narrador, quem lê, o leitor, segue um percurso e tem um encontro inesperado num sítio, com uma figura inesperada e num local inesperado. E essa figura inesperada pode ser um mestre ou antes alguém que nos marca de uma forma tão catártica que toda a nossa forma de ver o mundo se modifica. Temos que aprender a reaprender com eles. E pode ser o bêbado, pode ser um ermita, pode ser um mendigo. E aí penso eu que mais do que um enredo, do que uma história da vida do dia-a-dia, e há autores que escreveram histórias fabulosas pelo seu enredo, pelas personagens que criam, mas no Fernando Pessoa o que nós temos, sobretudo, é estas análises, estes contos conceptuais, esta análise em monólogos, a continuidade dos mestres, as ideias, a forma como os monólogos também aqui se cruzam. Ele designava o seu teatro estático. O Marinheiro é um teatro estático porque a única ação é uma ação interior, não há enredo, não há ação, as personagens não mexem, os diálogos acabam por ser monólogos e estes contos são um pouco contos estáticos, como os policiais eram policiais um pouco estáticos também, a ação é interior, dentro da mente. O Mendigo e Outros Contos, de Fernando Pessoa, uma obra que nos dá a conhecer uma faceta pouco conhecida da obra de Pessoa, a prosa ficcional. Nós temos 5 exemplares deste livro para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta:
Qual a data de nascimento de Álvaro de Campos, um dos heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa? Concorram através do e-mail lermais@fieldbox.com. Já sabem, as 5 primeiras respostas corretas serão as vencedoras. Boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.